Hoje gostaria de compartilhar uma palavra. Espero que essa palavra possa falar o coração da igreja, ok? Como a pastora Belinha tem falado aqui sobre uma questão de entrega, nós sabemos que para que nós possamos entregar o todo para Deus, nós precisamos vencer muitas barreiras, não é verdade? E muitas vezes essas barreiras ela têm a ver, né, com os impulsos, com problemas, com desafios. E muitas vezes esses desafios, ele pode ser mais interno do que externo. É mais aqui dentro de você. Talvez as pessoas não saibam o quanto você está passando por uns turbilhões, mas só você sabe o quanto que dentro de você está passando por uns turbilhões, que você está passando por grandes aflições, e isso está te sufocando, né? E muitas vezes nós aprendemos a demonstrar que nós somos fortes, nós somos capazes, e isso não é errado, ok? Mas quando nós andamos no caminho de Deus, o Senhor nos ensina que nós devemos trocar o nosso fardo pesado com o seu leve. Amém? Porque no meio disso, Deus vem com sua provisão de cura, de libertação, de restauração e de transformação. Mas para que você possa fazer essa entrega e alcançar um coração contrito e quebrantado, nós precisamos se colocar em posição de que nós queremos isso mesmo, que aconteça em nossas vidas. Amém? Então, eu acredito que a palavra que hoje eu tenho para compartilhar à igreja é uma das ferramentas que o Senhor nos deu para que nós possamos alcançar o êxito, para que nós possamos entender que ainda nós podemos mudar, nós podemos ser transformados, porque o Evangelho, ele transforma. O Evangelho é o único que nos dá capacidade, pelo Espírito de Deus, de nós sermos pessoas melhores. Não se trata apenas de uma questão motivacional, né? De ser uma pessoa que é honesta, que é bondosa, mas uma pessoa que vive pela fé, que vence pela fé e que isso se materialize nas nossas vidas, ok? Então eu quero compartilhar Gálatas 5, 22 a 23, que vai falar sobre os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 a 23. Ok. Que diz assim, mas o fruto do Espírito é... Vamos lá, igreja. Quando eu falar, vocês falam, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Mas dentro disso aqui, eu queria hoje falar sobre de um só, ok? De um só, e tentarmos se aprofundar um pouco desses frutos do Espírito Santo. Tem um aqui que eu vejo que ele é a organização e talvez até uma definição para todos os frutos, que é o domínio próprio. Pensa bem, o amor, alegria e paz. Podemos dizer assim, nessa organização, será que o amor pode vir por um domínio próprio? Será que a alegria ela vai vir pelo domínio próprio? Ou será que o domínio próprio, pelo domínio próprio, vai vir o amor, a alegria e a paz
e os demais frutos do Espírito Santo. Porque o domínio próprio, ela tem uma função muito forte na vida do cristão. Amém? Como é que você pode ter paz se você não tem controle? Como é que você pode ter alegria se você não tem controle? Como é que você pode ter outros dons se você não tiver o controle? E esse controle, ele está no domínio próprio. O que é o domínio próprio? O domínio próprio é um dos frutos que nós estamos vendo na palavra, um dos frutos que é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, o poder de Deus que capacita nós, crentes em Jesus, a podermos ser pessoas resilientes. Então, o fruto que é o domínio próprio nos dá capacidade de vencermos os nossos impulsos, as nossas explosões, os nossos temperamentos explosivos, as nossas tribulações. Porque qual é a tendência das nossas tribulações? Qual é a tendência das nossas dificuldades? É como a pastora falou aqui, talvez a tendência disso, consequência disso, profundas tristezas, depressões, ansiedades, desistências, falta de alegria, falta de amor, falta de esperança, infidelidade. E você chegar ao ponto de não acreditar mais em nada. Então, o domínio próprio também, ele não se refere apenas a você controlar seu impulso, né? Onde muitas vezes nós achamos que domínio próprio é para isso, né? Controlar sua raiva, né? Você que é pavio curto, controla a raiva, não chuta o pau da barraca, né? Nós, muitas vezes, isso não é errado. Mas nós precisamos entender que o domínio próprio ele vai muito mais além. Né? Então, o domínio próprio ele não está só relacionado a isso, ok? E eu confesso para vocês que às vezes me dá até dó de quem é sanguíneo e colérico, né? Porque a raiva, a braveza, a gente acha que é tudo, né? Os sanguíneos, os coléricos, né? Eles são bravos e tal, né? Não vamos chutar isso, não. Isso aqui se refere a todos nós, amém? Porque o impulso, ele não é uma questão, a raiva, ele não é uma questão do temperamento da pessoa, do gênio da pessoa, mas da nossa natureza caída, amém? Por isso que nós, dia após dia, temos essa luta interior dentro de nós, que muitas vezes nos faz perder a paz, nos faz perder a alegria. Então, o domínio próprio é um fruto que o Senhor nos entregou para nós sermos resilientes, para nós vencermos os dias maus. E nós vamos perceber isso na palavra de Deus, ok? Então, emoções, impulsos, desejos e ações. Muitas vezes, isso falta de domínio próprio. E nós precisamos entender isso. Domínio próprio é uma das ferramentas que o Senhor nos deu para nós alcançarmos a nossa transformação e permanecer nela e crescer e desenvolver, ok? Mas antes disso, eu quero falar para vocês uns exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram esses impulsos descontrolados e que acabaram, né, por esses impulsos até perdendo uma bênção do Senhor. Gênesis 4, 5, 7, a história de Abel e Caim, você vai ver ali que a Bíblia relata que Caim ofereceu sua oferta e essa oferta não foi recebida por Deus. E o que aconteceu com Caim? Caim se irou, ficou irritado com Deus, porque Deus não recebeu a sua oferta. E no versículo 7, Deus troca uma ideia com Caim e fala: Caim, se você fazer o que é certo, será que isso não vai ser aceito? Mas, pois bem, Caim, falo para você
que o pecado já bate na porta do teu coração. Porém, caiba de você a dominá-lo. Bem? Então aqui a palavra nos ensina que tem como nós dominar a nossa natureza. E para que nós possamos dominar a nossa natureza, nós vamos precisar dessa ferramenta. Domínio próprio, que não é uma invenção humana, não é uma questão de um desenvolvimento, de uma capacidade que você adquire humanamente, mas é um dom que o Espírito de Deus concede à sua igreja. Amém? Números 20, de 1 a 13, que fala sobre Moisés. Fala que Moisés começou a ser bombardeado pelo povo de Israel, porque eles estavam com sede e eles queriam água. E aí Deus falou com Moisés, e no versículo 8 vai dizer que Deus deu uma ordem a Moisés: converse com a rocha, pegue seu cajado, né, e fale com a rocha, e que ela, através da rocha, depois você falar com ela, vai jorrar água para o povo. Mas lá no 11, o que diz? Moisés, em vez de conversar com a rocha, ele teve aquele impulso do estresse, do muito falar do povo, e o que ele fez? Ele bateu na rocha. Ele bateu 2 vezes na rocha. E no versículo 11, Deus aparece advertindo ele: Moisés, por que você fez isso? E aí, por causa disso, você não verá o povo entrar na terra prometida. E ele não entrou na terra prometida. Aí você pode pensar, poxa, mas é injusto, né? O homem que se renunciou, que entendeu o chamado, foi instrumento para libertar o povo do Egito, né? E renunciou a sua vida, renunciou a sua família um tempo para se dedicar ao povo, e chegar, parece que lá na esquina, por um erro, Deus, irmão, eu não gosto muito de falar essa palavra, porque eu acho que essa palavra para mim só é falada por aquilo que Jesus fez por nós, né? O preço. Mas muitas vezes realmente existe o preço da chamada. E por causa desse erro, Moisés não entrou na terra prometida. Amém? Não é que ele não foi aceito. Ele foi aceito por Deus, mas não entrou na terra prometida. Por causa do seu impulso. Segundo os estudiosos, fala que Moisés tinha um temperamento melancólico, não é nem sanguíneo, não é nem colérico. Então isso aqui quebra um pouco para nós entendermos que não tem a ver com temperamento. Nem tem a ver com, muitas vezes, o nosso impulso. Que a gente tem essa tendência de aguentar. Chega uma hora que você quebra tudo. Então nós vemos o exemplo de Caim, que ficou furioso com Deus, e Moisés, que bateu na rocha. Mas a importância de nós termos o domínio próprio. Qual a importância, né? O que o domínio próprio nos pode edificar? Lá em Provérbios 25 a 28 diz: que muitas vezes ele nos compara, aí ó, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então a palavra está nos comparando com muros. Então a palavra está nos comparando que nós, muitas vezes, se possuímos o domínio próprio, nós somos como
uma cidade que as suas muralhas estão destruídas. Por que isso? É só a gente perceber o seguinte: o que acontece com uma cidade que os muros delas são derrubados? Talvez hoje já não temos muito isso, né? Mas no Velho Testamento a gente vê que todas as cidades, os impérios, eles eram protegidos por grandes muralhas, né? Mas o que acontecia se as muralhas fossem derrubadas? Assim como nós temos o exemplo aonde que a Babilônia derrubou os muros de Jerusalém, a cidade toda ficou vulnerável. E aí os inimigos entram. Então o domínio próprio é como se fosse uma muralha dentro de nós, que impede, sabe, de tais sentimentos florescer dentro de nós, que nos impede, de muitas vezes esses sentimentos dos nossos impulsos a querer dar frutos em nós. Então o domínio próprio, ele tem esse poder. Ele é como se fosse uma proteção para que a gente permaneça resilientes. Em 2 Pedro 1,6, que vai falar que o domínio próprio está na lista. Vamos lá? Você pode ver, Leandro? Ninguém? Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Bem? Então, o que isso faz nos entender? Que o domínio próprio, aquele que possui o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, ele entra na lista do crescimento de Deus. Porque o domínio próprio vai te levar a crescer. A crescer. A não diminuir, mas a crescer nos frutos do Espírito. Ok? Então, o domínio próprio não é apenas sobre raiva, impulsos, explosões, mas sim também sobre autocontrole, disciplina e maturidade. Né? Hoje nós não ouvimos muito, né? Nós temos que ser focados, nós temos que ser determinados, porque se nós sermos focados e determinados, nós vamos conseguir executar, né, as tarefas, as missões. A gente vê muito isso, né? Para pessoas que são empreendedores, né? Que eles se consumindo nessas palavras, e até bíblico, ok? Mas o domínio próprio, ele nos ajuda a sermos disciplinados, termos autocontrole e temos maturidade. Autocontrole. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Que o Senhor não nos deu o espírito de covardia ou de medo, mas nos deu o espírito de poder, de coragem, de ousadia e de equilíbrio. E esse equilíbrio, a palavra equilíbrio, ela está ligada com autocontrole. Porque o equilíbrio e o autocontrole tem a ver com você ter equilíbrio e controlar as suas emoções. Então, por isso que a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Tá? Então você vai perceber, irmão, autocontrole é algo que nós precisamos ter. Para nós vencermos, para nós sermos pessoas novas, para nós crescermos, porque Deus, ele decidiu a fazer o homem crescer pela sua vontade, não pela nossa, amém? Ele nos deu planos de nos tornar inabaláveis, planos
para nos dar crescimento, propósitos. Jeremias 29:11 diz isso. Deus nos deu propósito para o crescimento, mas para que nós possamos crescer, nós precisamos aprender a ter autocontrole. Autocontrole. Deus nos deu essa ferramenta para nós podermos controlar e lutar contra os sentimentos estranhos que muitas vezes eles se manifestam contra o Espírito. O que a Bíblia nos ensina? A palavra nos ensina que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas ela vence segundo as nossas ações. As nossas ações. Então, as nossas ações vai determinar se nós estamos vencendo ou se nós estamos sendo engolidos pelos frutos da nossa carne. Agora eu quero falar da disciplina. 1 Coríntios 9:24-25 diz: Paulo faz uma metáfora sobre o corredor. E ele começa a falar nessa passagem que o corredor, né, a pessoa que participa de maratona, o que ele faz? Ele se dedica, né, e ele se submete a instruções rígidas, né, a um preparo muito rígido para que ele consiga chegar até o fim e receba o prêmio. E aí ele começa a dizer que assim é a nossa vida em Jesus, que nós precisamos, né, entrar em disciplina rígida para que nós possamos alcançar a coroa da vida. Então, domínio próprio tem a ver com disciplina. Nós sermos disciplinados. E me diz uma coisa, igreja, é fácil de ser disciplinado? Não é, irmão. Porque disciplina tem a ver com aquilo que você não quer fazer, mas você tem que fazer. Tem uma palavra que uma vez o pastor Célio foi lá na sala e ministrou que eu guardei no meu coração. Ele disse assim, tem duas coisas em nossas vidas. A primeira é aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós devemos fazer, tem que fazer, contra a nossa vontade. Disciplina é para isso. Me diz, nesse frio, acordar cedo, para orar. Se já é difícil para acordar para trabalhar, imagine para orar. Não é verdade? Sair desse friozinho na sua cama quentinha é fácil. Aí você bota lá o relógio para despertar às 5:30 da manhã. Ai, né? A gente como uma pessoa que diz, daqui 5 minutos, né? Mais 5 minutinhos, né? Mais 5 minutinhos, aí quando esses 5 minutinhos foi 1 hora. Aí quando você acorda já agoniado. Ai, meu Deus do céu, eu tô atrasado. Ai, nem escova dente, vai embora pro trabalho, assim mesmo, né? Nem toma café, para no combine, é ali mesmo, né? Então, muitas vezes, nós passamos por isso. Por quê? Disciplina. E nossa vida espiritual exige disciplina. Disciplina. Você acha que o anjo... não, mas é que a palavra diz que quem teme ao Senhor, os anjos, né? Quem teme a Deus, ele vai trazer seus anjos para cuidar de nós, para nos servir. Aí, então, os anjos vão vir e vai ler a Bíblia para você? Não. Então, são partes nossas que nós temos que fazer. Disciplina, jejuar, disciplina, ler a Bíblia, disciplina, vencer a nossa vontade e se submeter à vontade de Deus. Então, para isso, precisamos de disciplina. Assim como atletas, irmãos, você vê, atletas para chegar no nível que eles são, eles precisam submeter a um monte de tarefas rígidas que é absurda, mas que traz bons frutos. Vou te dar um exemplo aqui. Cristiano Ronaldo.
41 anos. Esse ano, 41 para 42 anos. Você vê como é que é esse homem. Segundo os estudos, fizeram lá que ele, com 42 anos, possui um corpo de 20. Uma casa dos 20. Mas olha o que esse homem faz. Acorda cedo, disciplina seu corpo, disciplina sua mente, né? É rígido na alimentação, tem suas dietas, tem seus treinos, tem até seus descansos. Mas para ele alcançar o que ele alcançou hoje, ele teve que se submeter em uma grande disciplina, né? Nós vemos também o exemplo de Jesus. E dizer que, não, Jesus, filho de Deus, precisou se disciplinar. Se a palavra de Deus diz lá em Filipenses que ele se desfez de toda a sua glória e veio sobre a terra como homem, então isso significa que ele veio naturalmente como homem e teve que se submeter a disciplinas rigorosas. Passar 40 dias no deserto é para qualquer um? E qual era o seu propósito? Morreu na cruz para nos dar uma vida em abundância. Hein? Então nós precisamos passar por essa disciplina, maturidade. Hebreus 5,14, que fala sobre o alimento sólido e o leite. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Então, irmão, maturidade vai nos levar a ter o quê? A ter controle. A maturidade, ela nos traz desenvolvimento e crescimento. Então, quando nós alcançamos a maturidade em Jesus, nós alcançamos uma postura, uma posição de uma pessoa resiliente, de uma pessoa que ela sabe se comportar, ela sabe falar, ela sabe se posicionar naquilo que é no momento agora, é preciso agora. Então, a maturidade, nós precisamos ter a maturidade. Porque a maturidade, irmão, ela é um dos frutos da parte de Deus que vai nos ajudar a perseverar em momentos difíceis. Que você pode olhar para a sua esquerda e para a sua direita, independente do que vão falar de você. Mas se você possui a maturidade, você vai prosseguir firme no propósito. Então a maturidade nos faz a não se desviar do caminho. A maturidade nos dá compreensão de nós entendermos que eu vivo por um propósito e que não vivo por aquilo que vão pensar ou vão achar, ou por causa dos meus erros, ou por causa das minhas falhas. Então a maturidade, ela vai nos forjar e vai criar em nós um caráter, como diz a palavra, um caráter irrepreensível. Deu para entender tudo aqui? Então, o domínio próprio é você permanecer no seu propósito, independente dos resultados e tempos difíceis. Porque tempos difíceis, irmão, nós estamos cansados de todo final, todo domingo aqui, e nós entendemos, né? Que ninguém aqui está fora de passar por momentos difíceis. Mas entender que os momentos difíceis podem nos trazer maturidade, pode nos trazer crescimento. Mas para isso, nós precisamos entregar. Amém? E o entregar vai exigir de você, vai exigir de mim e de você, a disciplina e o autocontrole.
que faz parte do domínio próprio. E o domínio próprio se estende em todo sentido e área de nossas vidas. Área mental, área espiritual, área emocional em nossas vidas. Amém? Então nós precisamos entender uma coisa aqui. Deus está atrás de um povo que entendeu que precisa se posicionar para vencer as suas guerras, as suas lutas. E Ele nos deu ferramentas. E o fruto do Espírito Santo é a ferramenta que Ele nos entregou para vencer as nossas dificuldades, os nossos desafios. É fácil nós termos domínio próprio, irmãos? Não é, irmão. Não é fácil. Quantas vezes nós falhamos, né? Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes aqui, ó, jogando bola com o irmão aqui, ó, o Helder, né? Não sei se ele se lembra, né? E quantas vezes, irmão, eu ali como eu sou crente, dá testemunho, dá um lance lá, e o que é isso aí, irmão? Isso é falta. Irmão, cadê o crente? Cadê o irmão? Ops, o irmão tá vendo, o irmão tá vendo. E às vezes a gente tem esses impulsos, irmão, naturais. Esses dias mesmo, eu falar de crianças, e você achar que crianças hoje não tem coisa que você fica, rapaz, o que é isso? Né? Até hoje aqui, ó, Ana Clarinha, se a gente pegar a Ana Clarinha, a M, né? Pequenininha já tem o seu, né? O seu jeitinho assim que a mãe e o pai tem que ter paciência, né? Que as minhas lá em casa, a Aninha, uma vez brincando com a Yane, eu sei lá o que ela estava fazendo, de repente a Aninha ficou brava. Depois a Aninha ficou brava, eu só vi o grito. Oi, corá! É isso não! Eu olhei assim, que isso, mano? Olhei a Aninha, né? Brigando com a Yane, daquele nihongo assim, sabe? De temperar. Primeiro eu ri, né? Que eu não aguentei, né? Aí eu cheguei e falei, Aninha, que é isso, filha? Da onde você aprendeu isso? Papai não te ensina isso não, e nem a mamãe, né? Ô pai, você fica assim, meu Deus, da onde essa criança está aprendendo a falar desse jeito? Mas, irmãos, a nossa natureza, em alguma forma, ela vai querer sair. E para ela não sair, você vai ter que bater na tecla. Domínio próprio. E domínio próprio, irmãos, não é sentimentos. Não é sentimento. Não, peraí, eu vou esperar algo de Deus assim, chegar assim, manifestar, e eu vou poder ter domínio próprio. Não é. Domínio próprio você conquista. Conquista. No autocontrole, na disciplina, e isso você conquistando no autocontrole, na disciplina, você cria maturidade. E você... E dói. E dói. Dói muito. Amém? Dói muito. Então entenda uma coisa. Domínio próprio não é sentimento. Muitas vezes você vai sentir, na verdade, esse sentimento é de desistir. De dar fuga. De fugir. E o domínio próprio vai te ajudar a não fugir. Porque muitas vezes tem processos que nós precisamos passar e encarar para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Senão nós não crescemos, estagnamos. E Deus gosta muito de ver seus filhos amadurecer para cada vez mais mudar de níveis, crescer de níveis. Amém? Uma das coisas que eu... não sei se alguém ouviu falar aqui sobre Napoleon Hills, né? Ele é um homem que estudou, né, sobre a questão da inteligência emocional. E uma das frases que ele falou que marcou em mim, que ter maturidade, muitas vezes as pessoas vão confundir como frieza. Mas pessoas que alcançam maturidade, elas conseguem alcançar resiliência. Mas aos olhos de pessoas, elas vão achar que você ficou uma pessoa fria.
Porque maturidade, muitas vezes, talvez, vai exigir de nós selecionar, muitas vezes, as amizades, selecionar o que nós escutamos, selecionar o que nós ouvimos e muitas vezes até ficar em silêncio. Porque muitas vezes a sabedoria está no silêncio. O tolo não consegue e acaba falando que não deve. Mas o sábio, ele fica em silêncio. Né? Não um silêncio opressor, mas um silêncio de sabedoria. Porque nem tudo devemos falar. Eu estou tentando exercer isso em mim. Às vezes a Luciana acha, que foi? Estou em silêncio. Silêncio por quê? Não, estou em silêncio porque eu estou aprendendo que, segundo Napoleão Hills, é sabedoria. Né? Aí acontece algo, você está com cara bravo. Eu estou com cara bravo, mas estou em silêncio. Não quer dizer nada. Né? Mas, irmãos, eu sei que é meio divertido falar assim, é engraçado, mas muitas vezes isso vai fazer parte de nossas vidas. Amém? Por que isso, irmão? Porque Deus, Ele deu autoridade sobre a sua igreja para nós pisar na cabeça do inimigo. Mas para isso, nós precisamos entender que tem processos que nós precisamos passar e conquistá-los, né? Para que o inimigo não possa pegar a gente lá na esquina devido a algumas falas de falta de maturidade, devido a alguns agir por falta de sabedoria. Por isso que a Bíblia nos fala, e isso nos dói, irmão. Eu confesso que me dói quando a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, que aparece um dos discípulos de Jesus e fala, Senhor, eu expulsei no teu nome, eu operei milagres. E Jesus, apartai-vos de mim, pois eu não conheço. Mas como assim? Ele operou nos dons espirituais, ele operou cura, ele operou, expulsou até demônio. E Jesus está falando que não aceita ele. Irmão, isso é de bater em nós, né? E nós entendemos que, de muitas vezes, você pode ter dom, porque os dons são irrevogáveis, você pode ter, né, ser uma pessoa ativa, mas Deus se interessa com o nosso caráter. O nosso caráter. E se eu falar para você que Jesus veio não primeiro para ensinar seus discípulos a aplicar os dons, mas ensinar seus discípulos a ter primeiro o caráter do reino de Deus. Então, nós precisamos possuir esse caráter. Agora eu falo para você, não se preocupe se nós errarmos. Se nós errarmos, nós devemos se reconciliar e prosseguirmos até a linha de chegada e bater o bom combate, como diz Paulo, continuar aguardando a fé e Deus nos promover. Amém? Então, domínio próprio é a ferramenta que o Senhor nos deu. E dentro do domínio próprio, autocontrole, disciplina e maturidade nós devemos ter na nossa vida espiritual, nossa vida dentro de casa, nossa vida familiar, nossa vida pessoal. Nós precisamos disso. Amém?